Better Call Saul. Eu admiro muito essa série, que, aliás, é uma série que é antes dos acontecimentos de Breaking Bad. Eu recomendo essa série. E me desculpe aos amigos que ficaram chocados do porquê que ficaram surpresos só porque o Ian assistiu agora Better Call Saul. Oxente, Ian assistindo a série de Saul Goodman. Nunca assistiu Saul Goodman. Eu digo para vocês, assisti a série e é inacreditável. É impressionante, é sensacional a série, que aliás é antes dos acontecimentos de Breaking Bad, do Walter White, Heisenberg. E aliás, uma semana eu tenho que assistir a série Breaking Bad. O pessoal nunca assistiu, Ian? Eu vou assistir. Assistindo Better Call Saul, conhecendo os personagens, eu já ouvi falar da série. Eu já ouvi o resumo do resumo de Breaking Bad. E eu gostei, ó. Heisenberg, Jesse Pinkman. E, aliás, eu recomendo você a assistir. Recomendo. Alô, você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao último episódio desta série sobre o modelo Byte, o estudo sobre seitas. Se você perdeu algum episódio anterior, já está disponível aqui no canal no YouTube. Você que as acompanha assistindo este podcast em vídeo ou no Spotify ou escutando. E já está disponível os episódios anteriores. Beleza? Se você não assistiu nenhum episódio ou não escutou no Spotify, não se preocupe, já estão disponíveis. Desculpe pela repetição, é porque eu quero que você fique ligado e sintonizado, para não esquecer, beleza? E mais, se você gostou de algum episódio, curte, comente, compartilhe com seus amigos o vídeo aqui no YouTube, ou se você estiver escutando no Spotify, compartilhe nos stories do Instagram e compartilhe o link para os seus amigos no Spotify. Hoje, o último episódio dessa série, e eu vou falar sobre um assunto que, para alguns cristãos, é polêmico, mas que é interessante. A respeito de tradicionalismo e progressismo. Para algumas pessoas, isso é polêmico devido às criações familiares, algumas tradições familiares ou das igrejas, e que muitos questionam sobre o modo de criação. Ou seja, não duvidando sobre a criação dos seus pais, mesmo sendo sinceros, não só dos pais, como uma criação dos avós, ou de alguns pastores, né, pregações, mas que algumas coisas que na ajuda na educação dos filhos pode ser questionado. E aliás digo que é um assunto delicado devido a essas questões sobre ser mais liberal, ser mais conservador. Então, é um assunto muito interessante e que dentro do cristianismo existem esses dois grupos, esses dois extremos, os tradicionalistas e progressistas. E não é coisa de século XX ou XXI. Isso é desde os tempos de Cristo que existem grupos tradicionalistas, né, extremamente conservadores e liberais a respeito das escrituras sagradas. Aí vocês me perguntam, Ian, mas o que isso tem a ver com o modelo Byte?
É uma pergunta muito interessante. E eu vou falar isso com vocês durante este episódio. Combinado? Espero que vocês tenham gostado da introdução anterior. É a série Better Call Saul. Saul Goodman. Saul Goodman, justiça rápida para você. Bom, depois dessa distração, nessa introdução a respeito desse assunto, irei falar sobre as pautas que esses dois grupos defendem. E é uma coisa muito interessante vocês conhecerem a respeito desses grupos. Que, aliás, você pode perceber, meu caro telespectador que acompanha no YouTube, ou ouvindo, se você está ouvindo no Spotify, é um assunto de extrema importância, né? E como esses dois grupos têm a ver com o modelo Byte, combinado? Então, nós vamos entender a respeito desses dois grupos. Primeiro, vamos entender quem são os tradicionalistas, tá? Quem são os tradicionalistas? É um grupo de cristãos que valorizam a tradição. Resumindo, valorizam demais a tradição e que até chegam ao ponto de idolatrar a tradição e não aceita mudanças com o passar dos anos. Eles são muito resistentes a mudanças. Por exemplo, se você pegar um cristão que ama música clássica, ela gosta de somente músicas com piano, né? Um piano, um violino bonito, um violoncelo, um oboé, bem tradicional, uma música clássica bonita. Mas com o passar dos anos, ele começa a perceber algumas coisas, como um músico tocar guitarra, violão, bateria, e ele começa a se queixar. Não, isso não é música de verdade. Música de verdade é com piano, violino e violoncelo. Ou seja, para o tradicionalista, ele é muito sensível a mudanças, porque para ele, mudanças podem trazer consequências e desvirtuar, ou seja, é um rompimento da identidade da música. Para ele é como se esses novos instrumentos musicais, bateria, guitarra, contrabaixo, possam romper com a tradição musical. Entendeu? Coisa simples para vocês entenderem. E quais são as pautas dos cristãos tradicionalistas? Primeiro são os usos e costumes. Usos e costumes são regras que toda comunidade tem, toda igreja, né? Você tem igrejas em que muitos usam, como fazer, roupas específicas. Tem igrejas que as mulheres só podem ir de saia, só podem ir de vestido, não pode ir de calça, nem de calça jeans ou as calças pantalonas, né, decentes, porque para eles é, a roupa, vestido é a roupa mais adequada para o cristão ir à igreja. Você tem igrejas em que a pessoa pode até usar o colar, mas não pode usar brinco, corrente, porque pode fazer alusão ao mundo, pode ter alusão ao crime organizado, e isso não é um vestuário,
É um vestuário para um cristão dentro da igreja. Você tem igrejas que são assim, essa questão dos usos e costumes. Porém, o problema dos cristãos tradicionalistas é eles irem além do que a Bíblia ensina. E, exemplo, os tradicionalistas, eles falam o seguinte: usar joias é pecado, porque pode trazer alusão à idolatria, como no povo de Israel, que usava joias, idolatrando vários deuses. Só que tem que entender o contexto da época, do porquê que eles tiraram as joias devido à referência à idolatria a outros deuses. Então, eles não interpretam as escrituras corretamente. Eles chegam ao ponto de dizer, olha, está escrito isso, então hoje não se pode usar joia e até mesmo a maquiagem. Só que tem que analisar o contexto da época do povo de Israel. Percebeu? Ou seja, o tradicionalista, ele é expert nos usos e costumes. É expert, olha, não pode ir de calça na igreja, a mulher não pode ir de calça na igreja, nem cortar cabelo. O homem não pode subir no púlpito para pregar sem estar de terno. Ou seja, regras que são rígidas. Ou seja, um certo legalismo na igreja e também por trás da liderança. Outra coisa, os tradicionalistas, eles falam muito de entretenimento. Para o cristão tradicionalista, ele não é muito apegado ao entretenimento. Para ele, ir ao teatro é pecado, ir ao cinema é pecado, porque tem a questão da violência, tem a questão do. Que nem no passado dizia, porque o pessoal faz sexo dentro do cinema e etc e tal, isso, aquilo. Não pode assistir série, filmes e por aí vai. Ele é expert no entretenimento, ele é muito rígido sobre isso. Então, para o cristão tradicionalista, ele diz o seguinte: o cristão tem que assistir só filmes cristãos, não pode assistir filmes seculares. Chega ao ponto de dizer que só filme cristão presta. O filme secular pode ter uma mensagem, mas não é um filme cristão, ou é muito sensível sobre filmes do mundo geek, né, da cultura pop. Não pode escutar essa música, não é porque tem o nome de Deus, só que o problema é o ritmo, etc. Daqui a pouco eu vou falar sobre a música, mas também tem essa conexão com o entretenimento, tá? Os cristãos tradicionalistas, como eu disse, as pautas deles: usos e costumes, entretenimento. Agora é o vestuário. A pauta dos cristãos tradicionalistas é o vestuário. Como eu disse anteriormente sobre os usos e costumes. O vestuário que em algumas igrejas no passado e até mesmo hoje, poucos têm essas regras rígidas. Tipo, você tem igrejas que a mulher não pode cortar o cabelo, ou até se depilar. Tem igrejas com regras bastante rígidas a respeito de roupa, em que a mulher não pode ir à igreja de calça comprida, ou não pode ir com maquiagem, usar joias. Ou seja, são questões que ocorrem nas igrejas. A igreja não tem esse regulamento sobre isso. Muitas vezes, quem cria essas regras são os líderes de seus ministérios. Pode ser o pastor, um ancião, ou até um líder de ministério, seja da mulher, da família, etc.
Ou seja, o cristão tradicionalista, quando ele vê uma mulher de calça comprida, ele diz o seguinte: olha, ela está indo de calça na igreja porque a calça tem a ver com o mundo e dentro da igreja não se pode usar esse tipo de roupa. Se a roupa é decente, ela pode ir, não é pecado. Para o tradicionalista, é como se fosse um rompimento dos costumes. É como se fosse um rompimento da identidade, da tradição de uma igreja que usa uma roupa que é cristã para ele e a mulher de vestida é cristão do que uma mulher ir de calça na igreja que não é cristão. Ou seja, o tradicionalista ele tem essa pauta ferrenha do vestuário. Também com a alimentação. No passado tinha pregadores diziam que o refrigerante Coca-Cola é do diabo por causa da letra, aí energético é pecado, café é pecado, ou seja, criações de tradições que não estão na Bíblia, né? Não, você não pode comer e comer essa coxinha porque isso, aquilo, aquelas coisas que ocorreram no passado. Lembrei até de um vídeo que durante a semana era um debate sobre a cerveja zero álcool. Eu estou falando da cerveja zero álcool. E muitos falam que no passado existia esse debate. Eu assisti vídeos de que foram publicadas 5 e 10 anos atrás. Ou seja, esse debate não é de hoje, mas é bem antigo, 10 anos atrás. E você tem vários vídeos esclarecendo sobre isso, né? Sobre a cerveja zero álcool. Estou falando do zero álcool, não do alcoólico, ok? E vídeos de pastores, médicos, né? Os nefrologistas mostrando sobre os benefícios da cerveja zero álcool, que que o zero álcool ele é benéfico. Também vídeos, né, reportagens falando sobre o zero álcool, a cerveja zero álcool, passando no teste do bafômetro. E uma pessoa que bebeu a cerveja zero álcool, ele soprou no bafômetro e deu 0,000. Ou seja, o cristão, ele pode beber a cerveja zero álcool, não é pecado. A mesma coisa, o champanhe zero álcool, não é pecado, né? Eu estou falando do zero álcool, entendeu? Não estou falando do alcoólico. Daí entra o assunto, olha, o cristão pode beber bebida alcoólica. O problema é a embriaguez. Outros vão dizer, não, a Bíblia condena o uso da bebida alcoólica e defende a abstinência do álcool. No meu caso, eu sou o grupo de cristãos que concorda a respeito de que a Bíblia não apoia a bebida alcoólica e apoia a abstinência do álcool. Se a cerveja é zero álcool, pode beber à vontade. Uma Heineken zero álcool. Observação, não estou fazendo propaganda da Heineken, ok? Só para vocês esclarecerem isso. Então, a pessoa pode beber a cerveja zero álcool, o champanhe, se for zero álcool, pode beber no fim de ano e aproveitar, né? O fim de ano, já estamos na reta final do ano, ó, champanhe zero álcool, belezinha, tá? Ou seja, o cristão tradicionalista ele se preocupa demais com a alimentação, que chegou ao ponto de criar regras mais rígidas sobre isso. Ó, não pode beber o Monster, o energético Monster, por causa que o M simboliza o diabo, aquele M, aquela coisa toda, o design, ou seja, essas criações todas. Então, já dissemos, os costumes, entretenimento, vestuário, alimentação. Agora a música. É como eu disse no início, um cristão tradicionalista, ele é muito rígido à questão da música.
Ele é muito sensível a respeito desse assunto, porque para ele, música de boa qualidade, genuinamente cristão, é música sacra, música clássica, aquela calmaria toda, porque para ele esse instrumento não é um instrumento de Satanás, que não tem esse ritmo satânico e etc e tal, sendo que instrumentos musicais como piano, violão, violoncelo podem ser usados para coisas anticristãs. Então, para eles, ó, esse instrumento não é cristão, esse aqui não é. Então, temos que excluir esse e só focar nesse. O cristão tradicionalista ele tem a pauta da música, porque para ele música de boa qualidade é música clássica e bossa nova, a qualidade de tranquilidade. Agora, outros não podem por causa do ritmos e que instrumento representa Satanás, aquela coisa toda. Outra pauta: escritos. O cristão tradicionalista, ele valoriza mais a tradição e também valoriza demais os comentaristas bíblicos. Você tem irmãos, mesmo pela sinceridade deles, né? Tem irmãos que pregam, fazem um sermão para pregar. Olha a abundância, né? Olha o eufemismo. Ou pleonasmo. Fiz um pleonasmo. Sermão para pregar. Aí ele prega, só que muitas vezes a Bíblia fica fechada. A Bíblia ela fica fechada. E muitas vezes foca no comentário bíblico de um teólogo, de um filósofo, de um sociólogo, mas não foca na Bíblia. O centro é mais o comentarista, e não a Bíblia. Então eles valorizam demais a tradição, né? Os tradicionalistas são críticos da igreja, eles criticam tudo, a liderança, o irmão só por causa de uma roupa, de uma joia, de uma maquiagem, de um esmalte nas unhas, ele critica tudo. Ele é muito observador a ponto de criticar tudo, tudo. Ele quer que a igreja seja igual ao pensamento dele. Legalismo, o cristão tradicionalista, ele é legalista, ou seja, ele põe regras que para o cristão ser salvo, né? Ó, se você vestir essa roupa, você vai ser um verdadeiro cristão, vai ser salvo. E também perfeccionismo. Os cristãos tradicionalistas, eles são perfeccionistas. Exemplo, uma pessoa pode falar para você, olha, eu nunca xinguei na vida, eu nunca falei palavrão na vida, eu lembro desde criança até agora, eu nunca falei palavrão na minha vida. Aí um cristão normal, conservador, ou um ateu, ou um agnóstico vai pensar assim, tem certeza? Você lembra 100% da sua infância, juventude para dizer isso? A pessoa fica pensando, aí o tradicionalista, não, eu lembro sim, eu nunca falei palavrão na minha vida. Isso é bem que perfeccionismo, entendeu? Ou seja, os cristãos tradicionalistas têm essas pautas, repetindo, usos e costumes, entretenimento, vestuário, alimentação, músicas, valorizam os comentários bíblicos do que a Bíblia, são críticos da igreja e são legalistas e perfeccionistas. Esses são os tradicionalistas. Agora, quem são os progressistas? Os progressistas são seguidores que seguem a cultura. Eles valorizam demais a cultura de uma região, de um local, né? Os cristãos progressistas, eles são muito apegados à cultura. Podem adotar posições extremas, né? Eles fazem uma leitura da Bíblia através da cultura.
né? E quais são as pautas dos progressistas? São críticos da igreja também. Um cristão progressista, ele é tão crítico da igreja que chega ao ponto de dizer que a igreja parou no tempo, se apostatou da fé devido às regras rígidas. Ou seja, os cristãos progressistas são filhos do tradicionalismo. E isso trouxe um problema, eles são críticos. Só que muitas vezes eles confundem as coisas. Exemplo, o progressista, ele tem uma interpretação errônea das escrituras, como tradicionalista. Só que para o cristão progressista, ele entende que a Bíblia não é a palavra de Deus, e sim contém a palavra de Deus. Para ele, a Bíblia não é totalmente inspirada, tem versículos que são inspirados, outros não. Tem versículos que para ele não correspondem a as palavras de Jesus Cristo. No Velho Testamento, você tem leis contra as relações, né, incesto, né, pai com filha, mãe com filha, essas coisas. E também a questão da escravidão. O cristão progressista ele vai entender o seguinte: olha, um versículo bíblico do Antigo Testamento fala sobre a escravidão. E este versículo não corresponde às palavras de Jesus Cristo, não corresponde com a mensagem de Cristo sobre a multidão, como se Jesus falasse sobre as bem-aventuranças. Essa mensagem aqui do Antigo Testamento fala sobre a escravidão. Então não corresponde a Jesus, não é inspirado. Tanto é que eles fazem uma separação entre Cristo e a Bíblia. E fazem essa separação dizer o seguinte: olha, Cristo falou sobre amar uns aos outros. Porém, o Antigo Testamento fala sobre a escravidão que era horrível. E não fala sobre a questão de Sodoma e Gomorra, sobre a prática homossexual. Quem podemos acreditar? Jesus ou a Bíblia? Entendeu? Eles fazem essa separação. Ou seja, não crê que a Bíblia é totalmente inspirada e nem creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Para eles, a Bíblia contém a palavra de Deus. E fazem a separação. Qual é o mais importante, Jesus ou Paulo? Entendeu? Ou seja, o cristão progressista, ele é adepto à teologia liberal. Não somente ao liberalismo teológico, teológico, como também as teologias contextuais, teologia feminista, negra, queer e etc. Eu disse anteriormente, né, sobre a má interpretação das escrituras, então descontextualizam a palavra de Deus. Também, para eles, a Bíblia não é a palavra de Deus, ou seja, contém. Para eles, Jesus é a chave hermenêutica. Para eles, o importante é as palavras de Cristo. Se algum versículo bíblico fala sobre escravidão, sobre pena de morte, sobre isso ou aquilo, não é inspirado. Ou seja, eles romantizam a Bíblia. Conveniência ao liberalismo, eu disse anteriormente. Visão politizada. Os cristãos progressistas, eles interpretam a Bíblia ideologicamente. Exemplo, você tem versículos bíblicos em que Jesus multiplica os pães e os peixes. E para os progressistas, isso é socialismo, que o socialismo era dividir os pães e os peixes. Olha, isso é exemplo de socialismo e que
mostra que o socialismo deu certo porque Jesus dividiu o pão e o peixe. Eles têm essa interpretação politizada. Outro exemplo, Jesus morreu na cruz, né, para nos salvar do pecado. Para os progressistas, Jesus morreu devido ao Estado opressor e de que ele era apenas um revolucionário. Morreu devido ao Estado, foi vítima do Estado opressor, que, aliás, era o pensamento dos zelotes. Na época de Jesus, você tem os zelotes, que eram os revolucionários da época. Então, para eles, os progressistas eles têm uma visão politizada. Também são críticos da música. O cristão progressista, ele é muito crítico à música, devido a alguns instrumentos. Exemplo, ele odeia músicas com piano, violino, e ele chega ao ponto de dizer, ó, qualquer ritmo de música é cristã. Eles não têm uma visão equilibrada sobre música. Tradicionalistas e progressistas não têm uma visão equilibrada sobre música, porque para eles tudo é pecado, tudo é abominável. O progressista chega ao ponto de dizer o seguinte, de que a música desse instrumento é eurocêntrica, coisa de gente branca. Eu lembro até hoje. Era uma postagem de 3 anos atrás, uma postagem dizendo o seguinte: era uma página de cristãos progressistas. Mostrava o seguinte, a postagem, que a música clássica representa o eurocentrismo, coisa de gente branca, e que os europeus brancos tocavam músicas clássicas e os seus instrumentos são coisa de gente branca. Quando eu vi isso, eu fiquei sem comentários. Olha só a que ponto chegamos. Triste isso. E teologias identitárias. Como eu disse anteriormente, teologia feminista, negra, queer. E essas teologias identitárias não são coisa de agora, 2024. E sim, essas coisas era assunto das décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos, na época em que ocorreram vários acontecimentos, né? Martin Luther King versus Malcolm X, os direitos civis dos negros, movimentos como feminismo, movimento hippie, o contexto lá da guerra do Vietnã da década de 60. Ou seja, as origens dessas teologias progressistas vieram por meio de ideologias, devido ao contexto político e social de uma época, né? Ambos, os tradicionalistas e progressistas, criticam ferrenhamente a igreja, alguém do lado ouvindo uma música, né? E vocês entenderam, né, sobre tradicionalistas e progressistas. Aliás, tem um livro chamado Como Jesus Tratava as Pessoas, do autor Maurice Vanden. Você pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira, a editora Casa Publicadora Brasileira. E esse livro mostra como Jesus tratava as pessoas de modo igual, apesar das diferenças e discordâncias que ele teve. Esse livro é muito massa. Você tem são 21 capítulos, você pode ver aqui, são 21 capítulos, e você tem títulos como Jesus tratou os cambistas do templo, como tratou os caídos, os temerosos, os rejeitados, enlutados, pobres, gentios, mulheres, discípulos, líderes religiosos e muito mais. É um livro muito bom, eu recomendo bastante.
E tem um capítulo que era Como Jesus tratou os líderes religiosos, capítulo 15. E vocês lembram, o que isso tem a ver com o modelo Byte? Simples. Tradicionalistas e progressistas, eles têm o controle de comportamento e pensamento. Tradicionalistas e progressistas não aceitam pensamento contraditório, eles rejeitam pensamento crítico, controlam o comportamento das pessoas. Olha, você tem que vestir essa roupa. Se você não vestir essa roupa, você vai ver. Ah, você tem que vestir essa roupa porque corresponde ao cristão. Essa roupa não corresponde ao cristianismo. E por aí vai, né? Ou seja, eles têm muito apego ao controle do comportamento, né? Porque eles têm um controle disso. E tudo isso tem a ver com o modelo Byte. Porque ambos têm seus comportamentos sectários. É claro que tem os irmãos sinceros devido aos seus comportamentos, né? Irmãos sinceros que acham que estão fazendo do jeito certo, mas eles estão fazendo do jeito errado, né? Não aceitar o pensamento crítico, ser sensível a mudanças, como se toda mudança vai perder a identidade, porque o tempo passa e os valores continuam. As mudanças ocorrem porque são importantes para a evolução de uma comunidade, mas o princípio é o mesmo, né? A cada ano que passa, a sociedade muda, mas os valores continuam eternamente. Por isso que eu concordo com essa visão de que a mudança é importante, mas o princípio é o mesmo em todo tempo, entendeu? O que esse capítulo deste livro fala? O capítulo 15 fala sobre como Jesus tratou os líderes religiosos. E aqui ele traz sobre os grupos que existiam na época de Jesus, os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus? Aqui diz o livro. Quem eram os fariseus? Eles eram os conservadores, eram legalistas rígidos, eram tradicionalistas. Eles se envolviam em grandes problemas para manter os padrões, as doutrinas e práticas da igreja. No livro, o autor Maurice Benden diz perfeitamente quem eram os fariseus, né? Diz perfeitamente, eles eram conservadores, legalistas rígidos e eram tradicionalistas. E envolviam-se em grandes problemas na igreja. Aí ele continua. Eram vítimas do grupo comum daqueles dias, salvação pelas obras. Estavam tentando se salvar por seus próprios esforços. Ou seja, os tradicionalistas, eles pregam a salvação pelas obras. Eles eram os maiores dois grupos de líderes religiosos e encontravam sua segurança nos padrões da igreja que a apoiavam. Os fariseus, eles eram muito rígidos às suas tradições e costumes. Porém, eles são muito é, hipócritas. Existe a hipocrisia a respeito dos tradicionalistas. Os tradicionalistas, eles são muito resistentes à mudança, o apego excessivo à tradição pode impedir a adaptação a novas realidades sociais e tecnológicas, né? Falta de flexibilidade. A rigidez em relação a costumes e práticas pode levar à inflexibilidade, né? E a rejeição a mudanças, né? Progressivas.
porque o termo progressista significa o progresso. Ou seja, a sociedade precisa evoluir, mas os princípios são eternos em todo o tempo. E os fariseus, eles eram hipócritas devido a isso. Eles pregavam leis rígidas, salvação pelas obras, mas na realidade eles praticavam coisas totalmente contrárias ao que eles pregavam, né? Já o segundo grupo, aqui diz no livro, o segundo grupo de líderes da igreja eram os saduceus. Eles eram os liberais dos dias de Jesus. Contudo, ainda eram legalistas, porque eram igualmente vítimas da ideia de que você pode se salvar pelos seus próprios esforços. Muito interessante que eles eram contrários à salvação pelos próprios esforços, mas os saduceus eles defendiam uma teologia liberal, defendiam que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você é, não importa o que você pratica, o importante é que você é aceito do jeito que você é. É bem atual, né? Ou seja, discussões sobre hipergraça ou graça barata e também libertinagem, desde os tempos de Cristo se fala a respeito de libertinagem, hipergraça ou graça barata, amar a Deus e não guardar a lei de Deus. Interessante isso. Aí o autor continua. Entretanto, os saduceus encontravam sua segurança nos padrões da igreja que eles abandonaram. Os saduceus proclamavam crer no princípio sola escritura, que é um princípio protestante. Nós, protestantes, cremos que somente a escritura que interpreta a nós o que devemos fazer ou não fazer, né? A sola escritura, somente a Bíblia deve ser nossa regra de fé. 5 solas da Reforma Protestante: sola escritura, somente a escritura; sola fide, somente a fé; solus Christo, somente a Cristo; solus soli de glória, somente a Deus e a glória; e o quinto, sola fide, sola escritura, soli de glória, solus Christo, somente a Cristo. 5 solas da Reforma Protestante. E os saduceus proclamavam crer no princípio do sola escritura, em oposição aos fariseus, que apoiavam abertamente algumas de suas doutrinas pela tradição. Mas, na verdade, os saduceus tinham também suas próprias tradições. Os cristãos progressistas têm suas próprias tradições. Criticam a idolatria e a tradição, mas praticam a idolatria e a tradição liberal. E até mesmo em suas ênfases sobre as escrituras. Eram frequentemente muito parciais quanto ao que aceitar e o que rejeitar. Liberalismo teológico prega que a Bíblia não é totalmente inspirada e que alguns versículos bíblicos não correspondem com a mensagem de Jesus. Os cristãos liberais, eles têm essa visão relativizada das Escrituras Sagradas. Tem cristão liberal que diz que o livro de Gênesis é mitológico, que Cristo não ressuscitou. Negar a ressurreição de Cristo é pura heresia, porque a doutrina da ressurreição de Cristo é a base essencial e inegociável. Todo cristão tem que crer que Jesus morreu e ressuscitou. Porém, os cristãos liberais negam a ressurreição de Cristo, negam a divindade de Cristo. Eles têm uma visão relativizada das Escrituras, né?
E outra, entre os saduceus estavam os piores inimigos de Jesus. O grupo deles era menor do que o dos fariseus, porém era mais poderoso. A posição do sumo sacerdote geralmente era concedida a um saduceu e eles controlavam o sinédrio. Os dois eram arqui-inimigos, fariseus e saduceus. Na linguagem de hoje, tradicionalistas e progressistas. Só que no final, ambos se uniram contra as palavras de Cristo. Ou seja, os dois grupos eram tudo farinha do mesmo saco. Tradicionalismo e progressismo, eles têm seus comportamentos sectários que se enquadram ao modelo Byte, principalmente os controles de comportamento e pensamento. Nós, como cristãos, principalmente os cristãos, perdão, corrigindo os cristãos, né? O pessoal fala, olha, tá que nem uma repórter de um site de notícia de que disse cidadãos. E olha, é cristãos corrigindo, tá? Para não fazer que nem uma mulher, né, repórter, que falou cidadãos e não corrigiu a palavra, né, com respeito. Mas como nós cristãos precisamos ser equilibrados sobre nossas ideias, interpretações da Bíblia e sobre assuntos do nosso cotidiano. Devemos ter um equilíbrio à luz das Escrituras Sagradas. Espero que você tenha gostado deste episódio e é com este episódio que se encerra a série Modelo Byte, o estudo sobre seitas. Comente o que você achou deste episódio. Se faltou alguma coisa para ser debatido, pode estar aqui. Quais suas concordâncias e discordâncias sobre este episódio aqui no canal no YouTube ou no Spotify. Se você perdeu algum vídeo, algum episódio, pode procurar todos os vídeos da série Modelo Byte. Tem uma playlist aqui no YouTube Modelo Byte. Você pode escutar a qualquer hora, qualquer lugar onde você está. E também pode escutar no Spotify. Beleza? Aqui quem vos fala é o apresentador Ian Vitor, o apresentador de Jovem Total, um podcast totalmente jovem. Muito obrigado pela sua audiência e nos veremos no próximo episódio, se Deus permitir. De Manaus, Ian Vitor.